Fala galera, tudo bem galera do sexto ano, como é que estão as coisas? Nós vamos continuar os nossos estudos aí sobre a dança-teatro e vamos ver como que foi a evolução da dança-teatro ao longo da história. Vamos lá então? Página 16, os percursos da dança-teatro. Seguindo, hein gente? Tá muito interessante a aula hoje. Texto e contexto. Como vimos, a dança-teatro baseia-se na sensibilização da plateia frente aos movimentos dos bailarinos. Nela, podem haver elementos como o canto e o diálogo, que expressem sentimentos como medo, alegria, questões atuais, etc. Assim, a cada profissional da dança cabe sua experimentação, seguindo suas necessidades de pesquisa corporal. Então a gente viu que a dança-teatro vai demonstrar, vai sensibilizar, vai demonstrar emoção para a plateia que está assistindo através dos movimentos corporais dos bailarinos, tá? E essa dança-teatro vai misturar o canto, o diálogo em si, né, o diálogo dos personagens e a dança, o movimento corporal e a interpretação do bailarino faz uma diferença enorme, tá? Como técnica que trabalha os elementos do teatro em prol de uma maior expressividade na dança, essa prática possui, a cada obra, uma característica específica que se difere da dança contemporânea e também do teatro, pois ela se apropria das linguagens artísticas para criar sua própria dramaturgia. Então a gente está falando aí que a dança-teatro ela é algo inovador, porque ela vai misturar essas duas vertentes da arte de uma forma em que vai trabalhar não só o lado do teatro, não só a parte da dança, mas uma mistura. É um teatro que vai chamar a atenção e a interpretação dos bailarinos é que faz uma diferença enorme perante isso. Então isso faz uma diferença. Dessa forma, os alunos de Laban criaram aos poucos suas próprias formas de entender e de ensinar os princípios autônomos dessa expressão artística. Na aula passada aí sobre dança-teatro, que a gente começou a ver as principais características, a gente viu que o Rudolf Laban ele foi o primeiro coreógrafo que pensou em criar dentro da dança-teatro essa liberdade dos movimentos do corpo, né? Você fazer os movimentos conforme o andamento, a interpretação daquilo que deveria ser feito em palco. Então isso é muito interessante. Olha como que o Rudolf Laban ele vai influenciar os alunos dele. Olha só essa aluna dele aí, ó. Um desses alunos foi a bailarina Mary Wigman, que, sob influência das vanguardas artísticas do século XX, tem no movimento expressionista sua forma subjetiva, assim como a valorização da expressão emocional do ser humano. Então aí, ó, a aluna dele, Mary Wigman, vai começar a criar também uma nova forma de... Ela vai dar a contribuição dela para dar um novo sentido para a dança-teatro, tá? Então ela vai valorizar esse lado emocional do ser humano, principalmente aí, ó, diante dessas mudanças artísticas que vão acontecer no século XX. E a gente vai entender o que vai mudar na arte nesse período, tá? Como aprendemos anteriormente, tais vanguardas artísticas no início do século XX contaminaram todo um pensamento que se apoiava, como no caso das artes plásticas, na padronização das formas. Na dança, Wigman tinha uma preocupação maior com a criação a partir do mote emotivo de seus bailarinos do que propriamente com as técnicas convencionais do balé clássico. Aqui a gente está vendo a foto aí da Mary Wigman, ela demonstrando aí a atuação dela na dança-teatro, e aí está comentando que aí no início do século XX vai ter uma mudança de pensamento em como que pode demonstrar esse estilo artístico, tá? Não só a dança-teatro, mas em todas as outras vertentes da arte, então como pintura, música, então isso tudo vai trazer para a gente vai procurar entender o que aconteceu nessa época que vão trazer uma grande inovação, uma grande mudança nessa postura. E aí está comentando que a Mary Wigman, ela sempre ficava mais preocupada em fazer com que o bailarino possa passar a emoção para a plateia, utilizando os movimentos do corpo, do que ela do que ela preocupava em demonstrar um balé clássico. Para a Mary Wigman, era muito mais importante o bailarino passar a emoção dele através dos movimentos do corpo do que você seguir os passos do balé clássico, tá? Dialogando.
O mundo passava por uma mudança que colocava os corpos à frente da automação das máquinas. Assim, igualmente ao movimento futurista, o expressionismo refletia a emoção do autor na dança, pois a expressão das emoções buscava alcançar outras formas de expressão. Dessa forma, a dança moderna capta a inquietude de um novo século, que foi atravessado por 2 guerras mundiais que deixaram a Europa devastada. Para os bailarinos, assim como para todas as demais artes, a subjetividade e as emoções internas eram um caminho mais seguro para o fazer artístico. Essa situação histórica deu a Wigman ferramentas necessárias para trabalhar a dança de outras formas. Se para Leiban o princípio era a pesquisa do movimento e suas formas de expressão, para Wigman a máscara era uma fonte de criação, e por isso trouxe esse elemento e suas formas de movimentação para a arte que criava. No início do século XX, vai trazer para a gente aí, gente, o expressionismo. O expressionismo foi um período em que a arte mudou totalmente. Por que vai mudar? Vai acontecer 2 guerras mundiais nesse período e isso vai trazer novos questionamentos para o ser humano. E todo esse lado emocional, por conta dessas 2 guerras mundiais que aconteceram ao longo da história, vai fazer com que o ser humano possa repensar tudo isso. O nome expressionismo é um período da arte, da história aí, da arte, em que o autor, né, vai passar a expressão, o que ele está sentindo em relação a essas 2 guerras mundiais. Então aí nós vamos ver o expressionismo marcar muito a pintura, marcar a música, marcar também aí a interpretação, né, a dança-teatro, ela foi influenciada por isso. Então a gente está vendo aí a Mary Wigman, ela demonstrando, né, por isso que ela se preocupava muito mais fazer com que o bailarino possa passar, né, mostrar o que ele está sentindo em relação a tudo isso, de uma forma muito mais eficaz, porque a emoção fala mais alto aí para Mary Wigman. E aí está comentando que ela utilizava a máscara como uma fonte de criação. Então nessa foto que nós estamos vendo aqui, o uso da máscara era importante para fazer com que a dança-teatro ganhasse aí algo a mais, tá? Então é muito interessante o jeito de trabalhar da Mary Wigman. Teorizando, sua dança da expressão esse nome é o mesmo, Ausdruckstanz, cria, assim, temáticas universais, como a mulher, a morte e a dor. Além disso, os seus gestos criaram alegorias que impulsionavam a criação do que podemos chamar de ampliações coreográficas da vida. Então olha só que interessante aí, gente. A Wigman, ela utilizava a máscara como fonte de criação e quais eram os temas da dança-teatro dela? Colocava aí, falava sobre a mulher, sobre a morte e a dor. Por quê? Por conta das 2 guerras mundiais que aconteceram no início do século XX aí, né, durante o século XX, e então isso levou um questionamento, ela levou essa dor, essa condição da mulher nessa época, da morte, da dor, ela levou para o palco, tá? Então isso fez uma diferença enorme, principalmente na forma de coreografia para expressar essa morte, essa dor, essa forma de como a mulher vivia nessa época. Ademais, como professora de dança, Wigman prezava as práticas que valorizavam a qualidade emocional do movimento e encorajava seus alunos a descobrirem seus próprios caminhos em busca dessa emoção, para que não fossem apenas reprodutores de coreografias. Por essa razão, as suas danças sempre culminavam em improvisações coletivas. Então aí, mais uma vez a Wigman mostra claramente que o bailarino tem que passar emoção para a plateia, tá? Então ela fala o seguinte, que os bailarinos não podem só reproduzir a coreografia. O bailarino tem que improvisar a dança, um movimento, para causar uma emoção na plateia em si, tá bom? Então vamos ver o trabalho aí de Kurt Jooss e a dança teatralizada. Vamos lá? Um outro discípulo, então a gente vai ver um outro aluno aí do Rudolf Laban, tá? Outro discípulo de Laban foi Kurt Jooss, um dos primeiros a utilizar o termo dança-teatro ainda na era moderna. Jooss utilizava a métrica do balé clássico, incorporava temas e outras criações corporais ao seu estilo de dança. Então olha só que interessante, o Jooss ele vai utilizar aí o jeito de dançar do balé clássico, só que ele vai colocar
outros movimentos do corpo no estilo de dança que ele vai criar, tá? Lembrando, sempre a gente está comentando desse estilo de dança da dança-teatro. Ainda sob o fantasma das guerras mundiais que assolavam toda a Europa, ele criou uma coreografia conhecida como a Grande Mesa Verde, em 1932. Essa coreografia é um excelente exemplo do tipo de dança expressiva que ele defendia, na qual o movimento é tão estilizado quanto a forma. Além disso, as cenas evoluem por uma série de quadros vividos e, às vezes, as imagens cuidadosamente compostas parecem congeladas por uma eternidade, exceto por um acessório ocasional. O palco está vazio e a música é tocada apenas em um piano. Então, para ele, a cena e os bailarinos, né, fazendo aquela cena acontecer é de extrema importância. Ele se preocupava em criar a cena e a forma de como esses bailarinos vão interpretar dançando, através dos movimentos. Na primeira cena, uma conferência diplomática está ocorrendo em torno de uma grande mesa coberta com pano verde regulamentar. Os diplomatas usam máscaras e a cortesia formal compete com gestos ameaçadores, até que finalmente a guerra é declarada. Em seguida, a morte aparece, começando sua dança hipnótica, e o cenário padrão se desenrola desde o agitado chamado às armas até a devastação no campo de batalha. A cena final volta à mesa de conferência, onde os diplomatas retomam as mesmas charadas de negociação. Então aí a gente está vendo a cena que o Kurt Joss criou para demonstrar aí como é que ele via essa situação de guerras mundiais que estavam vivenciando aí no século XX. Então aí a gente está vendo aí, né, a cena que ele criou no palco, né, a gente está vendo a grande mesa aí nós temos os diplomatas usando máscaras, e esses diplomatas tem uma parte da cena, como foi falado aí, em que eles ameaçam uns aos outros e a guerra é declarada. E essa guerra declarada faz com que a morte apareça e mate todo mundo, né? Então é interessante que esse contexto, a forma aí que o Kurt Joss ele criou essa peça comentando, né, como que ele via essa situação de guerra que estava acontecendo no mundo. Então a gente está vendo aí bailarinos representando diplomatas e demonstrando essa guerra, essa morte, essa dor, esse sofrimento que eles estavam vivenciando nessa época, tá? A obra-prima de Joss, The Green Table, é uma sátira à futilidade da guerra. Ele manteve passos e posições básicas de balé em sua coreografia e fez amplo uso de gestos expressivos, mas eliminou exibições de virtuosismo, como uso de pontos e múltiplas piruetas. Através de sua coreografia eclética e de seu ensino, esse artista expandiu o repertório técnico e temático da dança teatral. Então aí, né, essa peça dele chamada a Mesa Verde, que é essa que nós estamos vendo aqui em cima da foto, tá falando aí, né, que ele tá fazendo uma peça que vai comentar sobre a futilidade da guerra. Então ele vai estar questionando se realmente a guerra é o melhor caminho para se resolver essa situação entre os países, né? E ele vai colocar posições básicas de balé na coreografia dele, com o uso de gestos expressivos. Então o gestual, né, a movimentação corporal é muito importante em cena para ele. Só que ele é interessante, ó, ele vai tirar aquela ideia de fazer piruetas. Então ele vai tirar isso da coreografia dele e ele vai criar um tipo de coreografia mais técnica, mais temática, de acordo com a peça teatral que ele está criando, tá? Então é bem interessante o modo dele expressar essa dor e esse sofrimento de acordo com o que estava acontecendo na época. Então a gente vai ver aí a construção poética de Pina Bausch. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre as grandes mudanças que a Pina Bausch vai passar para a gente aí nas artes cênicas, tá bom? Pina Bausch foi responsável por grandes mudanças nas artes cênicas e influenciou o teatro, o circo, a ópera e também a dança. Ela construiu a dramaturgia do expressionismo via dança e criou uma nova forma de atuar, a dança-teatro. Estilo que incorpora elementos do gestual e do cotidiano para criar coreografias.
Esta é composta por experiências transformadas em improvisações que são selecionadas e depois resultam na montagem de uma peça. Após as seleções, a coreógrafa corrigia os movimentos e as acrescentava no trabalho. As coreografias eram como um quebra-cabeça. Cada peça era cuidadosamente encaixada até formar um espetáculo. Olha só que interessante. Ela criava a dança-teatro, só que, para ela, cada coreografia é como se fosse uma peça de teatro. Tem uma conexão. Então, ela vai estar ali fazendo o ensaio, vai pensar nos movimentos para que cada movimento tenha uma sequência. Olha que interessante. Pina Bausch agrupava as ideias e as marcações, dava a elas uma conotação e, por fim, uma forma, ou seja, editava-as como no cinema. Na verdade, sua concepção de montagem da dança-teatro recorria a métodos conhecidos da arte do cinema. Fragmentação do gesto, repetição de uma sequência, efeitos de close e de focalização, fades, olhares para a câmera, elipse narrativa, montagem em câmera rápida. Era como se a maneira de coreografar passasse por um olhar imediato pela câmera ou pela mesa de montagem do cinema ou vídeo. Esse método, que já se tornou clichê na criação da dança contemporânea, possibilitou a Pina Bausch um resultado teatral que nenhuma outra companhia alcançou e que a própria coreógrafa não conseguiu ou não quis explicar. Busco certos momentos nas quais haja força, energia e esperança, explicava. Mas, em verdade, acho bobagem tentar explicar meu processo em palavras. Não se tratava de uma maneira ou outra de representar os mesmos conteúdos preexistentes como dança ou teatro, pois ela criou novas formas de conteúdo. Através de uma nova sintaxe para o teatro e para a dança, ela inventou uma singular modalidade de dramaturgia, que é escrita e inscrita nos movimentos dos atores bailarinos, também coautores. Uma dramaturgia corporal que rompeu os limites tradicionais entre o teatro e a dança e fez de Pina Bausch uma das artistas mais inovadoras do teatro e da dança do século XX e XXI. Então aí tá falando aí, né, nós temos a foto aí da Pina Bausch, que mostra claramente as mudanças que ela foi fazendo ao longo, né, dessa coreografia. Então, para ela, a dança-teatro dela, a cada coreografia tinha uma sequência, tinha uma história para contar. Então, os bailarinos tinham que conseguir fazer a coreografia de uma forma improvisada, mas ela corrigia, que para ela, cada coreografia tem uma conotação importante. Cada coreografia, né, é como se fosse um quebra-cabeça. Uma coreografia tem que se encaixar na outra e para dar a sequência para ela criar a peça teatral dela, utilizando a dança e o teatro. E toda essa montagem da peça, o jeito dela montar, isso chamou a atenção e trouxe novas formas de se interpretar, de se analisar a dança-teatro até então. E aí a gente tem a Pina Bausch como uma das pessoas que fizeram grandes mudanças, principalmente aí dentro da linha do expressionismo, que aconteceu principalmente nessas mudanças na dança do século XX, tá, gente? Então nós temos aí, comentando desses 3 grandes artistas da dança-teatro, tá bom? Aqui, gente, é o seguinte, eu quero que vocês façam um pequeno resuminho do que vocês acharam mais interessante dessa aula de hoje. Vocês podem fazer aí em anotações ou fazer pelo Word, né, um resuminho, e vocês me enviarem pelo Seneca Digital. Tá bom, turminha? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.